Boa tarde, professor. Estamos apresentando sobre a Lei de Imigração. Vou abordar sobre o conceito da lei, que foi publicada em 2017. Ela revogou o Estatuto do Estrangeiro. Sua principal inovação foi a forma do tratamento ao estrangeiro, ocorrendo uma flexibilização nesse tratamento, tendo em vista que o antigo Estatuto ele era tido como o estrangeiro ele era tido como ameaça ao país, e agora ele é um sujeito de direito protegido constitucionalmente. A lei de imigração ela tem como princípios a universalidade dos direitos humanos, o repúdio e a prevenção à xenofobia, ao racismo e a qualquer outro tipo de discriminação. É, Ela garante a igualdade e o tratamento de oportunidade ao migrante, além da inclusão social, laboral produtiva, através de políticas públicas também. Conforme o próprio artigo 1º cita, dizendo assim: a lei de imigração dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula sua entrada e estada no país e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o imigrante. Tendo em vista essa flexibilização, é óbvio que deve haver certos limites, por isso devem haver punições quando esses limites são extrapolados. Por isso, o mestre Rogério Sanches Cunha ele nos ensina da seguinte forma: a flexibilização das leis migratórias tem sido uma tendência mundial para facilitar o trânsito de pessoas entre países. Flexibilizar, no entanto, não significa permitir a entrada e saída de pessoas sem o atendimento de pressupostos legais que visam a manter a ordem interna e a evitar o livre trânsito de indivíduos que possam trazer risco para a segurança dos cidadãos nacionais. Por isso, ainda que a migração possa, em alguns casos, ser incentivada, sua promoção ao arrepio da lei deve ser punida. Com isso, apresento o conceito da lei de imigração. Muito obrigado. Me chamo Camila e vou conceituar os destinatários da Lei de Imigração. De início, eu ressalto que a referida lei busca evitar o termo estrangeiro aos seus destinatários. O conceito de imigração, de imigrante, é aquele o qual o indivíduo vai se deslocar do seu país para outro. Imigrante é aquele qual o indivíduo sai do seu país com a finalidade de morar ou trabalhar em outro país. Imigrante é aquele que o indivíduo entra no país com a finalidade temporária ou permanente para morar ou trabalhar. Então, entra imigrante, sai imigrante. E visitante é aquele que se desloca do seu país para uma região ou para outro país por um curto período, tá? Sem finalidade definitiva ou temporária de moradia ou trabalho. Apátrida é aquele cuja nacionalidade não vai ser reconhecida por nenhuma nação. Refugiados são aqueles que sofrem perseguição por algum motivo, seja por questões religiosas, cor, raça, e por esse motivo, eles estão impedidos de permanecerem no seu país e não podem voltar para lá. E essa condição de refugiado vai se estender a todos os membros da sua família que residirem nesse território, o qual sofreram perseguição. E também temos o residente fronteiriço, que é aquele o qual a pessoa estabelece moradia numa região que faz fronteira entre dois países. Olá, meu nome é Patrícia Henrique, sou aluna da ACES, do curso de Direito, da disciplina de Direito Internacional Público do professor Dr. Emerson de Assis. O tema que iremos abordar hoje é a autorização para ingresso no território nacional. De acordo com a Lei nº 13.445 de 2017, Lei de Imigração, e do Decreto nº 9.199, também de 2017. A atual legislação migratória brasileira estabelece uma série de regras de possibilidades para o ingresso e estabelecimento de residência por estrangeiros dentro do território nacional. A Lei nº 3.445 de 2017 e o Decreto nº 9.199, também de 2017, estabelecem uma série de hipóteses nas quais é legalmente autorizada a expedição de visto temporário e de autorização de residência para estrangeiros que desejem ingressar no Brasil com alguma motivação específica. Que motivação seria essa? Uma motivação de ordem econômica, uma perseguição política, um plano demográfico, enfim. Essas hipóteses ainda são regulamentadas por resoluções normativas do Conselho Nacional de Migração, que estabelecem documentos e exigências próprias para cada uma das hipóteses. Em suma,
Nos termos da Lei de Imigração, número 13.445 de 2017 e do Decreto número 9.199 também de 2017, existem 3 documentos essenciais para que um estrangeiro possa ingressar e estabelecer residência no Brasil, que devem ser requeridos na seguinte ordem: autorização de residência, visto temporário e a carteira de registro nacional migratória. Olá, meu nome é Sara Santiago e aqui eu vou falar a diferença entre extradição, expulsão e deportação. Bom, extradição, expulsão e deportação são 3 instrumentos jurídicos no qual o Estado consiste em enviar uma pessoa que esteja em seu país refugiado para outro Estado. A extradição é um ato de cooperação internacional no qual consiste em extrair uma pessoa que esteja condenada ou que esteja sendo acusada por um ou mais crimes. E a Constituição apresenta casos no qual não pode haver a extradição, que está no artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins na forma na lei. E também, continuando o artigo 5º, inciso 52, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou crime de opinião. A expulsão é aplicável ao indivíduo que tente agir contra a ordem nacional, a ordem pública, social também, a tranquilidade ou a moralidade pública, e que isso seja realizado dentro do Estado Nacional. E é vedada a expulsão do estrangeiro nas seguintes hipóteses: se aplicar extradição inadmitida pela lei brasileira, quando o estrangeiro tiver cônjuge brasileiro, do qual não estiver divorciado ou separado, de fato ou de direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 anos. Também quando o estrangeiro tiver filho brasileiro, que comprovadamente esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente, não constituindo impedimento à expulsão, à adoção ou de reconhecimento de filho brasileiro, supervenientes ao fato que o motivar. Bom, essa é a diferença e agora eu vou iniciar falando da deportação. Bom, e por fim, a deportação é uma devolução compulsória de um indivíduo que permanece no Estado de forma irregular. E a deportação também pode acontecer para qualquer outro país. O Brasil não está obrigado a enviar para nenhum lugar específico. Meu nome é Maria Isabel e nós vamos falar sobre as políticas migratórias e as políticas públicas. Bem, pela Lei de Imigração, a Política Nacional de Migrações ela deve gerir ações implementadas pelo governo federal em parceria com estados e municípios, mais a participação de empresas, órgãos internacionais e movimentos sociais. Cabe também ao governo federal determinar planos nacionais para a efetivação de políticas públicas que respondam às dificuldades que os refugiados e imigrantes enfrentam, como, por exemplo, facilitar o processo de validação de diplomas para que essas pessoas consigam trabalhar em áreas que elas são capacitadas, que elas têm conhecimento para atuar. Ampliar o treinamento em idiomas para os profissionais e servidores públicos que atuam no atendimento direto a essa população, como os professores, por exemplo, bem como ampliar a capacidade dessas escolas para atendê-los, promover o acesso dos refugiados ao Sistema Único de Saúde, SUS, fomentar programas sociais que estimulem a empregabilidade de mulheres refugiadas, bem como medidas de combate à violência, entre outras iniciativas. Como exemplo de políticas migratórias e políticas públicas, nós temos a Política Municipal de São Paulo, que foi a primeira cidade brasileira a ter uma política específica para a questão dos refugiados e instituiu a Política Municipal para a População Imigrante, com o principal objetivo de garantir ao imigrante o acesso aos direitos sociais, aos serviços públicos, promover o respeito à diversidade, impedir violações de direitos, fomentar a participação social e desenvolver ações coordenadas com a sociedade civil. Nós temos ainda as políticas públicas para os venezuelanos, que vêm sendo acompanhadas pela Acnur desde a pandemia, e tem algumas medidas conhecidas, especialmente na região norte do país, que
Tem a estratégia de interiorização do governo federal, que nada mais é do que a transferência dessas pessoas do estado de Roraima para outras regiões do país, onde existem melhores condições para se alcançar